328 ppm, então é bastante, né? 328. Tem que ter uma compreensão de pelo menos 50 para ser compatível. Deu certo? Deu 60. Deu 60? Isso, Mas 60. esse já foi o segundo teste ou o primeiro teste? Nós tínhamos um teste antigo, né? De 120 que nós tínhamos feito. Aí comparamos. Aí, porque já é quase leitura dinâmica, 350 com 60%, né? Isso. Então, o primeiro deu 120 com 30% somente. 30%. Esse, não vou dizer que é o normal, mas inclusive na velocidade abaixo da média, né? Mas a nossa meta é passar de 1.000 palavras por minuto com mais de 70%, que eu acredito na próxima aula, tá? Certo. Então, dá para você dobrar ou triplicar esse resultado aí, e nós vamos utilizar o duplas palavras. Você fazia o palavras ou já está no duplas? Não, só palavras, professor. Então, quando a gente treina palavras, né, você treina duas coisas. Você lembra o quê? Velocidade só, né, professor? Velocidade. Por que que treina velocidade quando eu leio palavras sem nenhum vínculo de interpretação entre elas? Porque nós não conseguimos montar ideias, né? Eu analiso assim, dessa forma. Porque, assim, ó, nós temos um tempo, né, para que o olho olhe e capte o sentido gráfico. Uhum. É os chamados ideogramas. No caso, nós aprendemos o ideograma pela junção de letras e sílabas. Então, é a famosa cartilha do Freire, né? Sim. Então, o Freire, ele trabalhou muito, né, nesse lado pedagógico brasileiro, foi um revolucionário, né? Mas a gente teve que aprender o Babebi Bobu, Mamemi Momu, Laleli Lolu, Lulu. Esse Lulu deu problema, né? O Lulu. Tá Ele dando está problema tendo hoje um também. problema danado, né? Porque o bichinho está meio velho, né? Pode ser até que quando ele era mais novinho, até era mais, né? Legal, agora nós só quer viajar. Mas eu sei que essa política da cartilha fez com que você aprendesse sílabas. Então, o Japão, olha a potência, o tamanho de Sergipe. O que tem de diferente do Japão para o Brasil? Educação, leitura. Né? Exatamente. O que tem de diferente na China? A China, na década de 90, tinha um PIB menor que o Brasil. O que aconteceu? Ela era analfabeta, ensinar a ler. E hoje o brasileiro está lendo cada vez pior. Se eu lhe disser que os alunos dessa temporada, 150 pessoas, estão piores do que os mesmos 150 alunos de 20 anos atrás. Eu acredito, professor. Eu Bem acredito. pior. Tá? Acredito, Estão sim, com entendendo certeza. muito menos. Tem hora que eu fico assustado, adultos parecendo que estão na quarta série. Uhum. Eu fico assustado. Então, que a gente começou na galera na era do colégio militar, né? Sim. Então, eram alunos extremamente aplicados. Mas, assim, para você entender, você saiu dessa leitura silábica e ganhou velocidade quando você acelerou o metrônomo. É ali que dá a velocidade, é o metrônomo. Uhum. E tinha outro Certo. objetivo, que era a percepção integral, lembra? Pouquinho. Percepção integral é quando você treina a leitura da direita para a esquerda. Sim, nós fizemos. Isso, Uhum. ao invés de você ler, né, tomate, você não vai ler temato. Vai ler tomate do mesmo jeito. Você lê tomate do mesmo jeito. Só que o cérebro, para economizar energia, procura olhar no meio da palavra. Aí sim, eu vou olhar como se fosse um desenho de mandarim. Entendi. Né? No mandarim você tem um rabisco, aquele rabisco é carro, não é, né? Sacola. É um desenho, que ele desenha sacola. Então, para você falar em mandarim, você tem que aprender 3.000 desenhos, você sabia? Não, sabendo Né? agora. Em português, não. Você tem que aprender 5 vogais, Sim. você tem que aprender as consoantes e uma centenazinha de sílabas aí.
Quando eu fazia, professor, da direita para a esquerda, eu percebia que a velocidade diminuía um pouco, Tem né? gente que prefere, tem vocação para ser árabe, Sim. né? Porque o árabe lê da direita para a esquerda, o hebraico, o aramaico, né? Mas o legal é porque quando a pessoa tem um lado direito mais desenvolvido, pessoas que têm mais lado artístico, né? Criatividade, pintura, música, né? Esse lado mais aflorado, ele consegue ver o todo, né? E quem estuda muita matemática, muito detalhe para concurso, essas coisas todas, exceções, né? Você gosta de ver pedacinho por pedacinho, aí tem mais dificuldade de ver o todo, tá? Então, na verdade, o que nós vamos aprender agora é justamente quebrar ainda mais esse parcial para enxergar o todo. Então, você vai para a página 21 e você vai... É importante você entender qual é a ideia da leitura dinâmica. Se você pegar a ideia, é muito mais fácil. Qual é a ideia da leitura dinâmica? Uma leitura fotográfica, uma leitura total e não parcial, uma leitura onde eu enxergo o todo e não as partes. Ou seja, é mais importante para mim a essência do que a vírgula, apesar que a vírgula pode mudar a essência, tá? Com certeza. Mas a gente treina a vírgula, tanto que a gente conta a vírgula como palavra, o ponto final é palavra, o parêntese é uma palavra. Você achou aí a página 21? Já Dá achei uma nela aqui. lidinha em voz alta. Usar sempre pedaços pequenos. Use sempre, né? Use sempre, É, né? use Use é uma sempre. palavra, sempre é outra, mas se eu juntar, vira uma ideia. Use sempre. Pedaços Exatamente. Pedaços pequenos. pequenos. Parece duas palavras, mas não, está falando de um pedaço que é pequeno. Exatamente. Então, você Preparo vai rápido. ler ideias. Quando você passa a prestar atenção na ideia, então eu coloquei 3 colunas, um espaço entre elas, né? De maneira que você vai fazer 3 saltos. Tem gente que pensa que a leitura acontece correndo o olho, não é? O olho salta, mas pelo fato de ela estar em coluna, você faz 3 saltos. Quando você lê sílaba, você faz em torno de 30 a 40 saltos. Quando você lê palavra, você lê 12 saltos. Agora você passa a ler a linha inteira em 3 saltos. Então, quanto mais blocos de palavra eu captar, menos salto eu faço, né? Isso, você matou uma outra técnica, uma leitura em bloco de palavras, que está naquela apostila que você adquiriu, chamado superleitura, que nós vamos estudar lá para frente, depois que passarmos do nível intermediário e avançado. Certo. Tá? Você vai ligar teu metrônomo, aliás, eu vou ligar aqui, e vou colocar no 45. Seria o ideal você conseguir fazer no 45, tá? Então, cada toque é uma linha, 45 linhas por minuto. Vamos ver se você consegue. Você está ouvindo o metrônomo? Tô. Sim, senhor. Pode começar. Só uma vez, quando acaba, termina e... Como você está acostumado com atividade física, né? A hiperventilação é aquela, né, respiração ofegante, né, do corredor, né? Você puxa forte. Não é assim que o cara que corre respira? Só que basta uma vez, né? Respira até encher o diafragma. Né? Alguns estudos, né, dizem que você pode segurar um pouquinho para liberar os brônquios, aí solta pela boca até esvaziar bastante, né? Limpando o sistema linfático e aumentando a quantidade de oxigênio no cérebro. Isso leva a uma renovação do cérebro, né, professor? Com certeza. Então, a maioria, quando lê, não respira direito. Por isso, sente sono e falta de concentração. Tá certo? Então, já na folha 2, o que você achou desse toque?
Ele tá bom, professor. Tá razoável. Então, já na folha 2, você tem que ler, né, de trás para frente. Então, eu vou aumentar para os 50. Vamos ver se você, ao invés de ler espaço sideral, lê sideral espaço. A ideia é que você leia aí, né, o bloco. Então, você não vai ler sideral espaço, você vai continuar lendo Espaço espaço sideral. sideral, tá? Ok. Vamos ver se dá certo isso aí. Terminou, respira, né? Os 50 já fez você se perder? Um pouquinho. E ontem já teve ideia que você já não percebeu. Isso, exatamente. E Então, algumas linhas eu não consegui ler o último bloco, só até o segundo. então, você só leu 2 blocos, teve, então esse inconveniente da velocidade já te impediu de Sim, fazer isso aqui. Tec, isso, exatamente. tec, tá? Um Isso. palitinho desse aqui ajuda muito, Uhum. tá? Eu Então, se utilizo aqui. quiser anotar atrás da folha 1, é um legal o verso em branco, né? Uhum. Você vai escrever assim, ó, objetivos. Então, qual é o objetivo de treinar? No caso aqui, 3 colunas com 2 palavras que formam ideias. Então, número 1, ler ideias ao invés de palavras. Ok. Número 2, ampliar o campo visual, né? Número 3, ler mais de uma palavra de cada vez. Foi aquilo que você falou. Não chega a ser ler em bloco, porque em bloco você também amplia o campo vertical. Uhum. Então, você passa a ler mais de uma linha de cada vez. Mas, por enquanto, amplia o campo visual, ou leio mais de uma palavra de cada vez. Tá? Certo. Rotina da semana. Número 1, palavras de 1 a 10. Aí já é separado dos objetivos, né? Ok. Número 2, eu vou ajustar o toque. Eu já te falei sobre fazer picos. Ainda não, senhor. Eu estou treinando, meu limite é o 40. Estou ali no Certo. 40, vou fazer 1 minuto no 55. Pá, 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 pá. Volto para o 40. Faço É mais 1 isso. minuto no 60, volto para o 45. É um hit de velocidade, né? Como se fosse um treino de corrida ali, né? Isso, tem até um nome na academia para esse troço aí, streaming, né? É, nós utilizamos como hit também. E, HIIT, exato. Aí tem aqueles programas de colina, né? Programa de subida de ladeira, programa de não sei das quantas. Aí as exatamente. bicicletas, né, modernas inventam tudo quanto é nome, né? É Tem verdade. o programa montanha, programa colina, programa não sei o quê. Tá, então, tudo isso faz com que você fique tendo picos de velocidade para te aumentar o cardio, né? Nesse Isso, caso aqui, exatamente. para você conseguir sair da zona de conforto. Exato. Tá, número 3, alternar os movimentos. Você pode fazer esquerda-direita, você pode fazer direita-esquerda e você pode fazer zigue-zague. Você já fez zigue-zague alguma vez? Bem pouco, professor. Bem pouco. Isso. Então, folha 1, esquerda-direita. 2, direita-esquerda. 3, zigue-zague. 4, Certo. esquerda-direita. 5, direita-esquerda. 6, zigue-zague. É do 1 ao 10, né? 7, Isso. esquerda-direita. E aí vai. Tá? Ok. E número 4, praticar 10 a 15 minutos por dia. Tem que ser todo dia, 10, 15 minutos pelo menos. Pode fazer se Certo. quiser e tiver tempo e vocação mais de uma vez. Eu treinava horas e horas e horas nos primeiros 6 meses. Por isso que ficou muito forte a leitura dinâmica em mim, né? Eu queria mesmo aprender esse troço aí, certo? E conseguiu, né, professor? Graças a Deus. Foram 6 meses treinando igual um retardado, assim, tipo, só existe leitura dinâmica, né? No planeta. Então, eu treinei muito mesmo.
Por quê? Porque eu já tinha lido muito, né? Eu ia todo dia para a UNB na aula ali de filosofia, misticismo, religião e paranormalidade. Tinha mais de 5 mil livros, eu li quase todos. Tá? Então é isso. Você vai treinar e na próxima aula vamos fazer teste. A ideia é sair de 300 para 800. Tá certo. Tá? Com uma compreensão de pelo menos 70. Então, aqui a gente fecha essa ideia. Qualquer coisa, você já sabe, é só procurar aqui